Fala galera, seja bem-vindo ao canal do Pastor Sérgio Filho, que é esse que vos fala. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Desde já eu peço a você para que você possa dar o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no meu canal. O canal aqui, sabe, eu não coloco vídeo toda hora, mas eu preciso que você se inscreva aí para quando eu colocar um vídeo aqui, você receber o meu vídeo, receber o aviso aí do YouTube, tá bom? Você precisa curtir, comentar. Bom, me dá essa moral aí, comentando, curtindo, porque a maquininha aí, o robozinho do YouTube, entender que esse vídeo é relevante, que o assunto é relevante, ele vai mandar para mais pessoas, ok? Então vamos para mais um vídeo e eu quero que você fique até o final desse aqui, que esse vídeo é muito importante. Bom, galera, nós vimos aí final das eleições, primeiro turno, segundo turno, temos um novo presidente eleito e uma das minhas manifestações a favor do atual governo era no sentido de avisar os meus amigos, meus familiares, a igreja, irmãos, acerca não da mudança de dois personagens, de dois candidatos, mas que estava envolvido aí, estava em jogo, melhor dizendo, e está em jogo algo muito mais importante do que apenas ter aquele olhar tradicional nosso, né? Ah, são dois candidatos, gosto de um, não gosto de outro. Normalmente as pessoas, parece que quando vão votar, elas trazem aquela paixão futebolística, né? Futebolística que o brasileiro tem. E simplesmente esse é um dos maiores equívocos, do meu ponto de vista, da forma como a sociedade vai escolher aqueles que vão liderar, aqueles que vão administrar, aqueles para quem nós estamos dando autoridade para nos reger, para administrar o bem público, o bem comum público. Ok? Então é isso que está em jogo. E o que era a minha campanha? O que era a minha maneira de tentar trazer uma consciência um pouco mais, alargar melhor o horizonte de consciência? É que nós tínhamos a possibilidade da escolha entre duas regências. Duas regências estavam em jogo. Uma regência atual representava algumas direções, né? Demonstrava ir numa direção, algumas ações já vinham sendo feitas no país, ainda tinha muito para acontecer, e estava sendo oposicionada, vamos dizer assim, estava disputando, melhor dizendo, a essa nova regência, uma outra liderança, uma outra direção para o país, um outro governo instituído, com um outro viés, com um outro espírito, vamos dizer assim. Então, não é apenas uma troca de dois candidatos, tudo a mesma coisa, um é grosso, o outro é mais legalzinho, é ladrão, mas sabe, ninguém aguenta mais esse, enfim, não quero entrar nesse mérito agora. O que eu quero falar para você é um pouquinho do que é cada regência, tá? O que é e pelo que nós estávamos lutando e ainda estamos lutando, essa é bem da verdade. E eu quero falar da regência atual, mas antes eu quero falar o que eu quero dizer com regência. Regência, gente, é um ato, um efeito de reger, né? Pegando assim do dicionário, é um governo instituído, é aquilo que dá sentido, né? A regência dá um sentido a um grupo, a uma instituição, a um ambiente, a uma política. Então, uma regência traz consigo certo espírito da coisa, certa ideologia, certa filosofia que está por trás, sabe? Certa doutrina ou coisas do gênero. Traz direção administrativa. Então, assim, se nós formos pegar a regência atual, qual é o espírito, qual é o modus operandi da regência atual? A chamada direita brasileira, né? E aí, hoje, reconhecidamente como direita bolsonarista, eu prefiro chamá-la de direita olavista, porque eu não quero deixar de dar honra àquele no qual fundou essa direita que aí está. E o Bolsonaro, vendo aquele suel das ondas, né? As ondas olavistas, essa direita, ele
pegou a pranchinha dele e surfou. E aí, é claro, é importante também para nós termos esse ponta de lança, que é o Bolsonaro. Bom, a regência atual, ela preza pela liberdade, ela preza pela liberdade política, ela preza pela liberdade econômica. Então, esse é um fator primordial, um fator, aliás, que fazia parte do mote, parte da campanha, né? Do mote da campanha do atual governo. E, aliás, é o que nós estamos hoje lutando a favor dessa liberdade. Também ela lutava pelos princípios pátricos, né? Da pátria, com assim, um viés mais nacionalista, sabe? O meu quintal, o nosso país, a nossa grande família, sabe? Nacional, proteção, sabe? Dos nossos valores, da nossa cultura, um diálogo com outras políticas externas, até um diálogo, mas sempre protegendo, sabe? O nosso país, a nossa economia, a nossa cultura. É um movimento mais antiglobalista, sabe? Não um movimento antiglobalismo, mas antiglobalista. E há uma grande diferença quanto a isso. O globalismo, ele fala de uma ideologia por trás dele. A globalização tem a ver com o mundo realmente cada vez mais dialogando politicamente, a geopolítica cada vez mais próxima, uma economia cada vez mais global, e isso é muito natural. Bom, então é um governo mais que preza assim mais pela ordem, pela justiça, preza mais pelo indivíduo, né? A autonomia do indivíduo, né? A autonomia de si mesmo, a autonomia da sua sociedade, das suas comunidades, preza pela tradição e de seus valores morais, né? A tradição greco-romana, judaico-cristã, que faz os 3 pilares do conservadorismo. E esta regência atual é uma regência mais conservadora, que preza por essa tradição na filosofia grega, no direito romano e na religião judaico-cristã. Isso foram os pilares que construíram a nossa sociedade e que trouxe a nossa sociedade de maneira segura até aqui. Então, essa é a regência atual. A valorização da ordem social e moral baseada no transcendente. Então, isso aqui é muito importante essa valorização, não só a preservação, mas a valorização disso tem a ver com esta regência, ou seja, transcendente tem a ver com o fator religioso, o fator que há algo muito maior e mais nobre do que o que nós estamos vivendo aqui. Há algo que se tem que ter como esperançoso, né? Há uma força maior do que a nossa, mais forte ficou horrível, hein? Maior do que a nossa, né? Então Deus considera a possibilidade metafísica, Deus, né? A lei natural, aquilo que pode ser universalizável e que traz segurança social, né? Também desse fala sobre essa regência, ela também valoriza o Estado reduzido, menos Estado no teu cangote, menos Estado interferindo nas esferas da sociedade, em todas as esferas, vai diminuindo, sabe? Confia na individualidade, na autonomia do indivíduo, confia que os próprios seres humanos, sabe? Eles, com essa lei natural, sabe? Eles sabem lidar com esses valores que perpassa ou atravessa eles já há praticamente mais de 2.500 anos, né, vindo lá da Grécia, e que construiu a nossa sociedade, né? Estado reduzido, política da prudência, né? Muito falado por Russell Kirk, né? Essa política da prudência, né? Essa transformação social com cuidado, de maneira mais lenta, aceita mudanças, progressos. É uma regência em que mudanças e progressos não são destacados, né? Porém, essas mudanças devem ocorrer de maneira lenta, pensada, trabalhada, né? A manutenção do essencial e do que funciona tem que estar sempre previsto com isso. A política da arte do possível e não do laboratório de testes humanos. Essa é a regência pela qual nós votamos nas últimas eleições, né, lá em 2018, e lutamos para que ela expandisse a sua operacionalidade,
o seu ato de regência, sabe? De trazer do campo das ideias para o campo do material, do objetivo, ok? Porém, houve essa mudança, ou está acontecendo uma mudança de regência. Uma outra regência que, no meu ponto de vista, é perigosíssima para a nação. É aquilo que vai botar em risco valores, tradições, fundamentos da nossa política, da nossa sociedade, e que a gente há muito tempo vem lutando com isso. Bom, eu vou falar rápido sobre as características do que é que está por trás dessa nova regência que foi eleita e está a assumir. E espero que alguma coisa aconteça, porque espero que não assuma. Mas vamos lá. Caso assuma essa nova regência, ela é uma regência cujo espírito é ideológico revolucionário, marxista, progressista, da política como instrumento revolucionário, considera a política como essa maneira de fazer revolução, de captar, sabe, todas as esferas institucionais, de possibilidades de alteração do ordenamento legal, jurídico, a fim de cercear, a fim de cooptar, e por aí vai, de fazer revolução, sabe? É uma ideia de uma transformação da sociedade e até mesmo da natureza humana. Estamos vendo aí o transhumanismo acontecendo, né, como um ato assim mais progressista, globalista, cientificista, muito perigoso. O que está por trás também dessa regência eleita é a ideia de um mundo mais utópico, de uma imanentização, ou seja, que é o contrário da transcendência, que tem a ver com a metafísica, né? O pós-físico, algo que está para além do que nossos olhos veem, além do material. Já o imanente, ele despreza essa possibilidade transcendente. E ele entende uma imanência, né, que tem a ver só com o mundo material, é um materialismo histórico, e que tem uma utopia de uma escatologia futura desse mundo justo, desse mundo, sabe, um paraíso social na Terra. Ok? Fala de um Estado grande. Um Estado grande é aquele que afeta todas as áreas da nossa sociedade, todas as esferas da sociedade. Ou seja, a ideia de que o governo deve estar presente em todos os aspectos da sociedade. Por exemplo, queridos, educação infantil, regime interno de empresas, economia, as assistências sociais de qualquer natureza e até os limites da liberdade de culto. Culto. Tudo sob o Estado. Tudo sob o Estado. Pais, filhos, CEOs, pastores e a própria consciência. A própria consciência, o próprio pensamento deve ser regido pelo Estado. É um espírito mais, uma visão mais coletivista, vai trabalhar produzindo esse sentimento ou essa ideia coletivista da sociedade, coletivista no sentido contrário do indivíduo, né? Não preza pela singularidade do indivíduo, mas o indivíduo é aquele que se dilui numa coletividade. Então isso, gente, é perigosíssimo, porque isso vai também diluindo a sua própria identidade, a tua própria singularidade. Isso causa um estrago social incrível. É só você olhar para a história, os países mais regidos por esse espírito, por essa ideologia, e você vê o que aconteceu na história e ainda acontece. É regido pela ideia de divisão de classes, ou seja, você dividindo classes, você enfraquece a sociedade, mantendo um grupo poderoso e continuamente regente e determinando o destino daquela sociedade ali. Então, isso é terrível. É ateísta em sua essência, como eu já falei, imanente. Ele é ateísta, ele é relativista, ele é nihilista. Para ele o que há é nada, não há Deus, sabe? Não há uma força suprema
que vai reger, não é essa ideia de lei natural, não é essa ideia de lei natural, não é essa ideia de uma força metafísica nos governando. Quem deve governar é o Estado. Quem vai determinar e dar destino e sentido é o Estado. E quem está no Estado é esse grupo poderoso que vai se perpetuando no Estado. Esse espírito dessa regência, se precisar, ele sacrifica até pessoas em prol do bem do partido ou da causa revolucionária. Foi assim no passado, não tem como não achar que será assim no presente. Apenas está mais sofisticado na ideia ou na maneira de proceder à revolução, cada vez mais sofisticada. Então eles veem os problemas da sociedade e defendem a criação de um governo forte para resolvê-los. Ou seja, eu e você não temos nenhuma capacidade de resolver os nossos problemas. Nós, como sociedade, não temos a capacidade, o intelecto para nos organizar e resolver problemas da minha rua, problemas aqui do meu bairro, problemas da minha igreja. Não. Problemas da minha família. Não. O Estado, ele é aquele regido por intelectuais, por ideólogos, aqueles que são especialistas, sabe? Eles sim vão determinar, eles sim vão trazer as soluções para nós. Eles é que vão reger a nossa existência, a nossa vida. Ok, gente? E aqui eu termino com uma segunda parte. Há um equívoco no debate, sabe? Eu estava conversando com meu filho e eu vejo às vezes debate na Jovem Pan, na televisão, na grande mídia, às vezes na internet, às vezes em redes sociais. Tudo fica muito em torno da economia, pois a economia parece reger, sabe? Fica todo mundo ali em torno daquilo. Mas veja, gente, veja, isso é apenas uma maneira de desviar aquilo que é mais importante. Há nessa regência uma luta revolucionária. E eles precisam do dinheiro para produzir revolução, para provocar revolução. Então, nós queremos aquilo que entendemos, quando falamos de economia, nós queremos aquilo que é justo, aquilo que é moral, aquilo que é tradicional, aquilo que é um bem da sociedade, um bem do indivíduo, a liberdade. Nós queremos a economia para vivermos bem, entendendo as nossas diferenças, entendendo as nossas desigualdades, entendendo que as mudanças elas passam por um processo, sabe, trabalhado, lento, cuidadoso. Não pode ser um rompimento abrupto do passado na tentativa de chegar a um paraíso utópico, sabe? Vamos fazer testes sociais. Não. Mas o que está por trás é o aspecto moral, é a quebra da moral, é a quebra do espírito mais conservador, do espírito mais, no fundo, cristão. A ordem que construiu a nossa sociedade, naqueles 3 pilares, a filosofia grega, o direito romano e o cristianismo. Destes 3, o mais barra pesada para essa mentalidade revolucionária, para essa regência, que eu quero chamar aqui de regência diabólica, é o cristianismo. Por isso, no final das contas, meu amigo, o ataque é contra a moral cristã, os valores cristãos, a filosofia cristã, o homem, a imagem e semelhança de Deus. Valeu, galera? Então, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, me ajude a divulgar esse vídeo, mande para alguém que precisa, de repente, entender um pouquinho mais, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.